programa de hoje cobre a seção 12, outros tópicos sobre instrumentos financeiros, contido na NBC-TG 1000, Resolução 255 de 2009 do CFC. Este tema, na realidade, ele é uma continuação do que já vimos na seção 11, Instrumentos Financeiros Básicos. Ou seja, aqui trata-se de uma ampliação dos conceitos já discutidos, contidos na seção 11 e voltado para instrumentos financeiros mais complexos. Não fazem parte desta seção, tal como já comentado na seção 11, tratamento de avaliação de investimentos permanentes, o que foi objeto aí de seções 9, 14 e 15, arrendamento mercantil, que já foi coberto na seção 20, planos de benefícios a empregados, seção 28, e instrumentos de origem patrimonial tipificados na seção 22 e na seção 26. A maioria dos contratos para comprar ou vender um item financeiro, tal como mercadorias, estoques ou ativos imobilizados, são excluídos dessa seção porque não são instrumentos financeiros. Tem o tratamento normal de uma compra a prazo, uma transação condicionada a ser liquidada com uma variação cambial ou indexada de alguma forma. Então, é uma transação normal que já tem o seu tratamento visto em outras sessões. No entanto, nesta sessão, ela se aplica a todos os contratos que impõem riscos ao comprador ou vendedor que não são típicos dos contratos de compra ou venda de ativos tangíveis, ou seja, possam ser liquidados mediante permuta com instrumentos financeiros, como se o contrato original assim fosse pactuado. Com relação ao reconhecimento e mensuração inicial desses ativos e passivos, o que é contido nos itens 6 e 7 da seção 12, nós temos como reconhecimento todos os reflexos, desde que a entidade objeto aqui de discussão faça parte realmente de um contrato, um instrumento que ela seja parte integrante, não é? E no momento inicial, usualmente, esse valor justo, todas as transações caracterizadas como instrumentos financeiros mais complexos dessa seção 12, são tratados pelo valor justo, fair value. No entanto, a mensuração inicial, usualmente, é pelo preço da própria transação no seu momento zero. Bem, qual é a conceituação que o IASB tem com relação ao que é um instrumento financeiro? Então, especificamente, é definido como qualquer instrumento que dá origem a um ativo financeiro de uma determinada entidade e que tem como correspondente um passivo financeiro, um instrumento de patrimônio numa outra entidade. Então, há sempre uma correlação entre o que vem a ser um ativo financeiro de alguém com o que seria passivo financeiro ou patrimônio de uma outra entidade. Nós temos aqui dois grandes grupos para iniciar a nossa especificação do que vamos tratar hoje. São aqueles instrumentos financeiros primários que resultam de transações normais, originais, tais como compra, venda, emissão, lançamento ou contratação de transações. E são aqueles instrumentos secundários, que serão objeto aqui da nossa discussão, e que são aqueles que resultam, dependem, se originam ou derivam destes instrumentos primários. Daí a conotação ou a definição que normalmente se usa no jargão contábil e financeiro, que são conhecidas então como derivativos, né? Muito bem, quais são as características básicas que nós temos com relação aos derivativos? Eles têm normalmente duas finalidades básicas, ou de especulação, voltada a obter ganhos futuros com variações de taxas, índices, cotações, etc., ou então no sentido de proteção, que é o que chamamos aqui de hedge, né? Proporcionar, então, uma salvaguarda, uma proteção com relação a essas variações futuras, envolvendo taxas, índices, cotações, etc. De modo geral, nós temos que esses instrumentos derivativos apresentam as seguintes características em comum. O investimento inicial é pequeno e pode até ser zero, né? No momento inicial da transação. Tem uma íntima correlação com um ou mais instrumentos financeiros básicos, que já vimos anteriormente. A liquidação é sempre para uma data futura. Quer dizer, as partes estão apostando em algum evento futuro que vai definir as condições da liquidação final da transação. Ele normalmente envolve alta alavancagem
tem uma grande velocidade e mutabilidade das operações, está sujeita a outros fatores, não necessariamente sob controle das partes, e normalmente envolve uma certa complexidade para sua mensuração e registro contábil, bem como, vamos falar também um pouco adiante, das suas implicações tributárias, que são distintas numa situação ou outra. De modo geral, a terminologia que a gente tem identificada com estas operações de derivativos, que são comumente utilizadas nos contratos e no mercado, o jargão comum do mercado financeiro, né? Então nós temos operações de swap, hedge, contratos futuros, contratos a termo, produtos combinados e alguns casos que envolvem operações mais complexas, combinando diversos desses fatores, desses itens, que chamamos então de derivativos exóticos. Bom, o que vem a ser cada uma destas principais situações? Então o swap, como tem a sua origem aqui em inglês, representa troca, permuta, um escambo. Então, um exemplo simples, podemos ter aqui, é uma transação combinada, em que as partes concordam em comprar uma determinada quantia de divisas para entrega imediata e vender a mesma quantia numa data fixa futura. Pode ser o inverso, vender no ato e comprar a mesma quantia numa data fixa futura. Uma outra definição, hedge, também, a maior parte das expressões se derivam do idioma inglês, né? Então, o hedge tem o sentido de cobertura, de salvaguarda. Então, um exemplo simples consiste em um exportador que efetua uma venda de produtos por um preço X em uma moeda estrangeira e com prazo para quitação em 120 dias. De fato, na data da transação, o exportador está comprando a moeda estrangeira pela cotação do dia, o que resulta num valor Y em moeda local. Portanto, se esse exportador não quer correr riscos com a variação cambial, que certamente ocorrerá até a data da liquidação, pode ser mais ou menos do que os Y em reais do momento zero, ele tem a opção de vender esta posição agora, né, ficando com outro agente os potenciais ganhos ou perdas dessa variação cambial que vai ocorrer no futuro, muito provavelmente. Contratos futuros e contratos a termo. Suas características básicas, de modo geral, se assemelham, né? E envolvem um compromisso de comprar ou vender determinado ativo numa data futura, tendo como referência um preço previamente estabelecido. São instrumentos que usualmente asseguram uma tranquilidade a produtores e compradores de determinados produtos quanto à proteção dos riscos de variação de preços e taxas não inerentes diretamente ao seu negócio, né? Outras variações, e aí vai se tornando uma operação mais complexa, são os demais instrumentos derivativos que a gente encontra no mercado, conhecidos como straddle, strangle, strap, butterfly, condor box, etc. E eles combinam diversas variáveis, como as que já vimos anteriormente, e podendo ter também, que é o caso dos derivativos exóticos, outras variáveis que não têm nada a ver com estas premissas anteriores. Ou seja, agregando, por exemplo, variações climáticas, ambientais, energéticas, etc., que não necessariamente têm algum vínculo com a operação. Quer dizer, teoricamente é possível, então, se estabelecer N correlações com diversas variações. Aqui a quantidade de variáveis é muito ampla, né? De modo geral, nesses instrumentos mais complexos, nós temos aquelas situações onde também se inclui limites de alta, conhecidos como cap, ou limites para baixa, conhecidos como floor. Para parametrizar ou colocar limites, digamos, nos ganhos ou perdas que as partes podem ter na forma que esteja sendo pactuada a transação. Vamos aqui identificar, de início, títulos que estão sujeitos à indexação, mas que não se caracterizam como derivativos. Então, títulos públicos, temos aí as LTNs, LFT, NTNs, né? Títulos da dívida privada, debêntures, notas promissórias, eurobonds, CDBs, ações, fundos de investimento. Embora todos esses papéis, são instrumentos financeiros, eles têm ganhos
ou custos reconhecidos por variações futuras, mas eles estão bem parametrizados. O tratamento é como se fosse uma transação em moeda estrangeira, onde você sabe que no final da liquidação está sujeito àquela variação e ponto. Né? O que pode serem instrumentos ou serem utilizados como lastro de transações, estas sim que estejam fazendo referência às variações desses títulos. Mas os títulos em si não são caracterizados, como esses exemplificados, não são caracterizados como derivativos. Né? Bem, nós temos alguns conceitos que vão ser fundamentais aqui para o tratamento contábil, que vamos ver mais adiante. Então, o conceito de valor justo, que é tratado aqui no item 27 da seção anterior, instrumentos financeiros básicos. Então, o valor justo, definido como um montante pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo pode ser liquidado entre as partes, que assim o desejarem, em uma transação em condições normais de mercado. Não se inclui como valor justo de uma entidade aquilo que ela pagaria ou receberia em uma transação forçada. Imaginem, por exemplo, um objeto de uma transação que esteja envolvendo um imóvel. Se estamos falando de uma avaliação ao mercado, porque estamos imaginando que este imóvel está em condições de ser transacionado em condições normais. Porém, se estamos falando de uma transação em que ela tem que seguir alguma regra fora de mercado, por exemplo, uma liquidação forçada, aí o valor de mercado não é mais um bom referencial para se atribuir como fair value, valor justo. Para a definição de valor justo, é necessário que tenhamos aqui um mercado ativo, nos quais os preços estão prontos e regularmente disponíveis, e informados em razão de transações que vêm ocorrendo recentemente. Esses preços, usualmente, são informados por corretoras, brokers ou outras fontes, desde que não estejam envolvendo aí interesses conflitantes. Se são partes relacionadas, há que se tomar alguns cuidados, porque esse preço pode não refletir adequadamente um preço de mercado, né? Haver conflitos de interesse entre as partes para definir o que seria o valor justo da transação. Um outro conceito que vai ser importante também de ser utilizado é o conceito, também já visto lá na seção 11, no seu item 15, que é o conceito de custo amortizado. Então, o que vem a ser custo amortizado? Em qualquer momento que nós tivermos uma transação para ser avaliada, o conceito de custo amortizado quer dizer, é uma transação que teve um registro inicial, ela teve amortizações de principal, que reduzem o valor do principal, tem acréscimos, que são os juros ou outros encargos contemplados na operação, e pode ter retificações, para menos usualmente, com relação ao valor recuperável, né, por eventuais possíveis perdas. Isso dá o valor do ativo ou do passivo financeiro em uma determinada data. Vejamos aqui um exemplo como isso funciona. Então, tenhamos aqui como exemplo, isso está na própria seção 11, no seu item 20, essa ilustração que vamos ver. Então, na própria norma tem este exemplo. Então, em janeiro de X0, a entidade adquire um título por 900, incorrendo em R$50 de custos da transação iniciais. Os juros são contemplados em 40%, recebidos anualmente, ao final de cada período, durante o período da transação, que é aqui de 5 anos. E, finalmente, o resgate será pelo valor de 1.100 no final do período de 5 anos. Então, como é que a gente observa essa evolução? Então, eu tenho aqui o valor contábil da transação no final do primeiro ano é de 976,11, corresponde aos 950 iniciais, né? Agregados aqui dos juros do período e menos uma amortização de 40, que foi a amortização, a remuneração paga neste primeiro período. E assim sucessivamente. Então, ao final de cada período, temos aí dezembro de X1, X2, X3, X4, o valor da transação, o valor contábil desse ativo, estará representado pelo que temos aqui na coluna de valor contábil final. E estas transações durante o ano são refletidas nos resultados de cada um dos períodos. Então, a liquidação se dá, no final, pelos 1.100.
Então, esse é um exemplo de como funciona o conceito aqui de custo amortizado. Falando aqui das nossas situações com os derivativos, então, nós vamos ter aqui uma situação em que é coberta pelo que se chama de hedge accounting. Isso está contemplado no item 15 dessa seção 12. Então, essas normas determinam que todos os derivativos devem ser contabilizados pelo valor justo com impacto nos resultados. Essa prática, no entanto, há que se cuidar que ela pode, em determinadas circunstâncias, se contrapor aqui com o princípio de competência, uma vez que as operações de hedge, a variação de um derivativo pode ser reconhecida deve ser reconhecida no mesmo momento que o ativo está sendo, que o item está sendo protegido. Ou seja, tem que haver uma concomitância de reflexos entre as receitas e despesas inerentes a esta transação. Então, para que uma operação de hedge accounting possa se enquadrar neste tratamento, para que uma transação de derivativo possa ser tratada dessa maneira, algumas regras devem ser preenchidas. Então, tem que haver uma clara identificação do tipo de hedge, o que é. Estamos falando de um risco de mercado, um risco de fluxo de caixa ou de uma transação que representa um investimento no exterior, né? Então, os itens devem ser bem identificados e as transações que são objetos dessa cobertura. A natureza do risco tem que ser bem explicitada, e o período que está sendo coberto, quais são as características desses instrumentos, enfim, isso tem que estar muito bem demonstrado, muito bem monitorado, para permitir que se possa realmente, estamos falando aqui de que temos uma condição de monitorar a efetividade deste tipo de instrumento. A sua utilização está restrita ao risco de taxa de juros em instrumentos de dívida avaliada pelo custo amortizado, como vimos agora há pouco, em operações com risco de taxa de câmbio ou risco de taxa de juros em compromissos firmes ou transação de previsão altamente provável, ao risco de preço de mercadorias, do qual o titular ou o compromisso tem em compromisso firme, de que a previsão seja altamente provável de acontecer para comprar ou vender mercadorias, né? E há o risco da taxa de câmbio em investimento líquido em operações no exterior. Muito bem. Na aplicação desses conceitos envolvendo aqui derivativos, nós temos a utilização de números indexadores. O mais comum, ou os mais comuns, são esses que estão aqui ilustrados: taxa Selic, CDI, TR, dólar, né, ouro, IGP, enfim, que são alguns exemplos de indicadores que costumeiramente são utilizados como indexadores desse tipo de transação. Vamos aqui observar alguns exemplos para que possamos entender um pouco melhor como funciona esse tratamento. Então, um primeiro exemplo trata aqui de uma operação envolvendo um hedge de venda, que também no jargão financeiro é chamado de short hedge. Vejamos, em 15 de maio, um produtor de produto X efetua um contrato para exportação de 1.000 toneladas para ser liquidado em 120 dias, ou seja, 15 de setembro, tendo como base o preço vigente nessa data de acordo com a cotação da Bolsa de Chicago. No momento zero, esta transação resulta num ativo potencial de 300 mil para o produtor, considerando que o preço da commodity à vista, em 15 de maio, era de $200 por tonelada, e a taxa cambial vigente de R$ 1,50 por $1. Então, esta transação está no momento zero para o produtor, para quem está exportando, ela tem um valor aqui em moeda local de 300 mil, que corresponde, 300 mil reais, corresponde então 1.000 toneladas a $200 a tonelada e multiplicado por 1,50, que é a taxa cambial vigente. Isso resulta em 300 mil reais, que é o valor da transação no momento zero. Bom, mas o exportador quer aqui fazer uma operação para se proteger tanto do preço como da taxa cambial. Então, no sentido de se proteger dessas possíveis variações, ele efetua um hedge desse contrato, com o qual ele pactua com uma corretora, digamos, de que o preço
para liquidação, deverá considerar uma cotação da mercadoria de $180 da tonelada, ou seja, um pouco menos do que está hoje. Hoje ela está 200, no momento zero. E a taxa cambial de 1,60 por dólar, ou seja, um pouco acima. Então, ele está tentando se proteger, imaginando que a variação cambial vai ser favorável, vai aumentar um pouco, e a cotação daquela commodity vai diminuir. Ela vai cair de $200 por tonelada para 180. Então é assim que o exportador está negociando essa operação com a instituição financeira, com a corretora. Muito bem. Então, o produtor está se assegurando de que receberá, ao final da operação, daqui 180 dias, ele receberá R$288 mil, que corresponde a 1.000 toneladas, ao preço de 180, a taxa cambial de 160. É nisso que ele está apostando. Então, independentemente do que venha a acontecer com a cotação do produto ou com a cotação cambial da moeda, essa é o que ele está fechando. Então, neste momento, e já de início, ele já está aceitando que vai receber 12 mil a menos naquela transação que valia inicialmente R$300 mil, ele já está sabendo que vai realizá-la por 288. Não é? Por outro lado, há também aqui que se considerar que existem taxas, corretagens, outros emolumentos, comissões, que também vão representar o custo deste exportador nesta operação. Mas isso a gente vai tratar um pouco adiante. Vamos ver como termina esta transação pontualmente e ver quais os resultados que são compartilhados entre as partes. Então, no final da operação, ou seja, em 15 de setembro, a operação foi liquidada com o preço final da mercadoria em 170 e a cotação cambial de 1,75 por $1. Portanto, o valor total desta transação acabou sendo fechado por R$297.500, que corresponde a 1.000 toneladas ao preço de 170 e a taxa cambial de 1,75. Então, se nós observarmos o que isso representa, quer dizer, o fechamento em 15/9 em reais, ele é 2.500 a menos do que era a operação na sua origem em abril. Ou seja, aquela operação que inicialmente estava avaliada em R$300 mil, ela acabou acontecendo por 297.500. Então, houve uma perda nessa transação de 2.500, que é uma mistura de ganho cambial com perda na cotação do produto, que é aquilo que são os dois fatores que o exportador estava querendo se proteger. Bom, como é que a gente identifica, como é que se compartilha esta perda líquida de 2.500? Ela representa, na verdade, uma perda de 12 mil para o exportador, porque ele recebeu 288 por algo que valia 300 mil no início, e um ganho para a instituição financeira de 9.500, porque o banco comprou essa transação por 288 e está recebendo agora 297.500. Então, os 2.500 de perda líquida representam 12 mil de perda para o comprador, ou exportador, e um ganho líquido de 9.500 para a corretora que intermediou essa operação. Neste caso, o encerramento desta operação, então nós vamos ter o reconhecimento contábil desta transação, estes 12 mil que foram a perda do exportador, eles serão reconhecidos seguindo o conceito do custo amortizado ao longo de vigência desse contrato. Além, custo capitalizado, assumindo também os demais encargos, corretagens, comissões que estiveram envolvidos nessa operação. Tomemos um outro exemplo, que é aqui o contrário, é uma operação de compra, que também é chamada no mercado como long hedge. Então, o exemplo consiste em que a companhia XYZ efetua uma importação de um equipamento industrial em 30 de abril, montante total de $5 milhões, para ser pago em 31/10, ou seja, após 180 dias.
Em 30/4, a taxa cambial vigente era de R$ 2 por dólar. Portanto, a transação foi registrada no momento zero, no ativo imobilizado e no passivo circulante, que vai ser pago em menos de um ano, na companhia XYZ pelo montante de 10 milhões. Então, 10 milhões de reais correspondem 5 milhões de dólares à taxa de R$ 2 por dólar. Então, esse foi o registro em abril, quando a operação foi feita. Então, a variação cambial, se nada fosse feito, se parássemos por aqui, ou seja, o importador vai assumir totalmente os riscos dessa operação, então nós vamos ter de abril até outubro, nesses 180 dias seguintes, vai ocorrer alguma variação cambial que poderá resultar em ganho ou perda para esse importador. Claro que se a taxa, aqui no caso, ele está importando, então se a taxa subir, ele terá uma perda cambial. Se a taxa baixar, ele terá um ganho. Ele precisa despender menos reais para comprar a moeda para satisfazer a dívida lá na frente. No entanto, novamente, esse é então um instrumento financeiro básico. Em cima desse instrumento financeiro, nós temos uma situação em que o importador quer se proteger com relação às possíveis variações cambiais negativas, desfavoráveis, que possam ocorrer até a liquidação desse contrato. Então, ele vai e faz uma operação com uma corretora, mediante o qual ele compra uma posição à vista desses 5 milhões de dólares por 205, o que corresponde, portanto, a 10 milhões e 250 mil reais, comprometendo-se a vendê-la à corretora em 31/10 por 2,10, ou seja, por 10 milhões e 500 mil reais. A variação cambial que a companhia XYZ está assumindo corresponde, portanto, a 500 mil de despesas, correspondente aos 180 dias de vigência do contrato. Então, vejamos, ele tem uma dívida de 10 milhões de reais, reconhecida em abril, que vai se vencer em outubro, e é como se ele fizesse aqui eu estou estimando, eu estou disposto a perder alguma coisa para ter a tranquilidade de que o custo final não vai ser mais de 500 mil de variação cambial. Então ele já está assumindo que tem aqui uma variação cambial já aceita, que pode ser negativamente, até 500 mil. Né? Muito bem. Como é que a operação foi liquidada em outubro? A cotação cambial estava em 2,30 por dólar, com o que os 5 milhões de dólares foram cotados, então, a 11 milhões e 500 mil reais. Dessa forma, a operação como um todo gerou uma perda econômica pela variação cambial negativa da ordem de 1,5 milhão, sendo que a companhia XYZ reconhece uma perda de 500 mil, que pela variação dos 2 mil para 2,10. Ou seja, a companhia XYZ teve uma perda de 500 mil em relação ao que a operação representava para ela inicialmente. Representava 10 milhões de passivo, ela foi liquidada por 10.500. A corretora vai reconhecer uma perda de 1 milhão. Por quê? Ela tem uma perda nominal de 1,5 milhão. Né? A perda nominal é quanto a operação valia em 30/4 e quanto ela foi liquidada em 31/10. Então ela valia 10 milhões, foi liquidada por 11.500. Portanto, esse 1,5 milhão é a perda nominal da operação. Mas a corretora que bancou isso, ela bancou de 10 milhões e meio até 11 milhões e 500. 11 milhões e meio. Ou seja, a corretora tem, então, uma perda de 1 milhão, que somada com a perda dos 500 da companhia XYZ, resulta na variação cambial total de 1,5 milhão nesse exemplo. Para a corretora, a perda efetiva não é 1,5 milhão, por quê? Ela, na verdade, honrou uma diferença de 1,5 milhão, mas ela tinha recebido 500, quer dizer, ela já tinha abatido aqui 500, que foi o que resultou na aposta e que foi os 500 que perdeu a companhia XYZ. Então, a diferença total, que foi entre as variações de 2 para 2,10, elas estão compartilhadas entre uma parte e outra, uma parte de 2 para 2,05
e a outra de 2,05 para 2,10. Vejamos agora uma situação onde a gente sai de um hedge normal, que é este que acabamos de ver, e partimos para uma operação de um derivativo especulativo. Então imaginemos essa mesma situação que vimos anteriormente, em que a companhia XYZ efetuou um hedge de um exigível em moeda estrangeira, ou seja, os 5 milhões contraídos em 30/4, com vencimento para 31/10, ela fez aquela proteção assumindo uma variação cambial para uma cotação de 2,10 por dólar, que seria a variação até 31/10. Essa foi a operação que ele fez no exemplo anterior. Então, foi um hedge tradicional, convencional, e já sendo identificado de início que o custo para XYZ é assumir uma variação cambial negativa de 500 mil no início da operação. Nesse novo exemplo, no entanto, nós temos aqui um componente novo. Consideremos que a companhia XYZ e a corretora não fixem definitivamente a taxa de 2,10 para o vencimento da operação em 31/10. Ao contrário, pactuam que a corretora assuma uma variação da moeda estrangeira entre 2,40 e até 2,15. Ou seja, enquanto que a companhia XYZ não tem qualquer ganho caso ocorra uma variação inferior entre 2,05 e até 1,50 como redução inferior. Então imaginemos que ocorra uma cotação na liquidação efetiva de 2,30. Vamos ver o que acontece. Então, liquidação da operação em outubro, a 2,30. Ela vai custar 11 milhões e 500. Neste caso, a perda cambial para a companhia XYZ será de 250 mil. Por quê? Ela responde pela perda que ocorrer na variação de 2,05 até 2,15. Tá certo? Então, os 250 corresponde à perda que a companhia XYZ está assumindo na operação, enquanto que o restante é totalmente absorvido pela corretora. Ela liquidou por 11.500, tinha comprado a posição por 10.250 da companhia XYZ, portanto, toda a diferença é a perda dela. Então, esta perda de 1,5 milhão está compartilhada entre 250 para a XYZ e 1.250 para a corretora. Digamos, no entanto, que essa mesma transação tenha sido liquidada em 31 de outubro por 1,70. Ou seja, ao invés de ter subido a cotação, a variação cambial, ela tenha sido, em vez de ser 30 acima de 2, foi 30 abaixo de 2. Então, a cotação do dólar foi 1,70. Então, ocorre o seguinte, a liquidação da operação a 1,70 representa um pagamento em reais de 8 milhões e meio para satisfazer aquela dívida de 5 milhões de dólares, que, na sua origem, valia 10 milhões de reais. Então, ela vale aqui 8 milhões e meio. A perda cambial para a companhia XYZ são os mesmos 250 que ela já assumiu no início, né? Entre 2,05 e 2,15. No entanto, a corretora ficou nesta situação com a parcela expressiva do ganho cambial. Por quê? Tudo que o valor que ela pagou, que ela assumiu quando adquiriu a posição, de 10.250 para a XYZ, na realidade, ao satisfazer a dívida no final da operação, ela está sendo satisfeita por 8.500. Então, 10.250, que quanto custou a posição comprada, ela está sendo vendida por 8 milhões e meio. Portanto, 1.750 é o ganho que a corretora teve nesta transação. Portanto, a variação cambial, que no caso foi favorável, a variação total de 1,5 milhão, representada pelos 10 milhões, que é a cotação do passivo no início do ano, lá em 31 de abril, e a sua liquidação por 8 milhões e meio, representou um ganho de 1,5 milhão, que na verdade representa um ganho de 1.750 da corretora e uma perda de 250 da XYZ. Então, como vemos neste exemplo,
de um derivativo especulativo, o registro dos ganhos-perdas ao longo da vigência do contrato seria reconhecido pela XYZ em resultados abrangentes, reflexos em patrimônio líquido, transitando por resultado apenas quando da liquidação final da operação. Por quê? Nós não sabemos ao longo da vigência da operação, eu não tenho condições aqui de poder trabalhar com um custo estimado, já que algumas variáveis estão sendo consideradas que poderiam aumentar ou diminuir essa expectativa de ganho cambial ou perda cambial significativamente. Então, o registro dá-se, ao longo desse período de vigência, diretamente em patrimônio. E só após a operação ter sido encerrada é que você transfere isso para resultado. Mas então o patrimônio está afetado, mas a apuração do resultado não leva em conta essa variação nesse momento. Como vimos então, a gente pode ter aí uma situação com múltiplas possibilidades. Essa foi apenas uma ilustração para que possamos ver exatamente como as coisas podem ter comportamento muito variável aí, dependendo das especificações que são contidas aí nesses contratos com os derivativos. E aí então temos, nos itens 26, 27, 28 e 29 da seção 12, uma série de requisitos que são então exigidos em termos de divulgação. Como pudemos ver neste último exemplo, é extremamente importante que tenhamos aí muito bem especificado quais são os riscos que as partes estão assumindo, porque isso pode revelar ou sinalizar claramente alguns potenciais reflexos significativos para o futuro, né? E que de momento não se tem, vamos dizer, um pleno domínio e conhecimento de quanto eles montam. Então, todos esses requisitos contidos aí nos itens 26, 27, 28 e 29, estabelece uma série de condições que o contabilista deveria observar, então, ao elaborar as demonstrações contábeis, quanto à necessidade de especificar, detalhar e estimar os possíveis reflexos que poderão advir quando ocorrer até a liquidação final da operação. Então vejam aqui no item 29, continuando aqui com tem que ser divulgado os períodos em que se espera que os fluxos de caixa ocorram, quando é esperado que afetem os resultados, a descrição de qualquer transação prevista para a qual foi aplicada a contabilidade hedge anteriormente, mas que não é a mais esperado que ocorra, o valor das mudanças do valor justo no instrumento de hedge, o valor que foi reclassificado de outros resultados abrangentes para o resultado do período, o valor de qualquer excesso do valor justo do instrumento de hedge sobre a mudança do valor justo dos fluxos de caixa, enfim. Como se pode notar, estes instrumentos derivativos, eles têm então uma grande complexidade dependendo de como são as condições pactuadas entre as partes. E aqui temos algumas considerações adicionais que deveríamos ter em mente ao avaliarmos transações do tipo e identificar a sua forma mais adequada de serem refletidos nos livros das partes. Então aqui estamos olhando da entidade e não da instituição financeira ou agente que está na outra ponta. Então, um assunto aqui que requer que se chame a atenção é as diferenças nas terminologias e nas interpretações que são, por vezes, muito complexas, dependendo dos instrumentos que estamos falando. Esse é uma típica situação onde as palavras, os termos que são utilizados nos contratos dessas operações, principalmente esses mais complexos, não bate exatamente com o que nós temos aqui na terminologia contábil. Ou uma mesma operação pode ser interpretada de uma maneira, ela colocada num contrato, ser interpretada de uma maneira diferentemente do que pode se interpretar numa outra, feita junto a um outro agente, mas tratando da mesma natureza. Então, é muito complexo e pode, por vezes, incluir
cláusulas ou de difícil identificação ou correlação exata entre a terminologia que temos aqui nas normas contábeis e a terminologia, o alcance disso que temos nos contratos pactuados com os outros agentes. Temos que levar em conta aqui as particularidades de tratamento tributário. Há um rol de condições que precisam ser preenchidas. De modo geral, há aqui um entendimento da Receita Federal, no nosso caso. Não vamos entrar nesse assunto, isso aí é muito amplo, muito complexo para se discutir numa apresentação como esta. Mas devemos levar em conta o seguinte, que as operações de hedge normalmente têm um tratamento diferente daqueles derivativos considerados especulativos. Então, ganhos com transações especulativas são normalmente tributadas. Agora, perdas ou prejuízos com operações especulativas não necessariamente são dedutíveis. Então, quando nós estivermos tratando desta operação, é muito importante identificar aonde estamos falando de algo que tem uma finalidade de proteção, mas não tem o seu alcance envolvendo outras considerações que são de natureza especulativa. Então, nós vimos aqui exemplos onde a operação visava realmente uma proteção, uma salvaguarda, e vis-à-vis uma outra onde, além disso, você tem outros componentes que não necessariamente têm a ver com a transação original. Muitas vezes se tem formatação de instrumentos derivativos que não guardam relação direta com as transações que estão ocorrendo de compra e venda da companhia, né? Bom, não podemos nos esquecer, também não entramos em detalhes nessa apresentação, do tratamento das taxas, corretagens, emolumentos, comissões, enfim. Há que se lembrar que, lógico, isso tem um custo, o valor destes encargos complementares, por vezes, é bastante expressivo, dependendo dos riscos que as partes estão assumindo, né? E da proteção que está se querendo. Claro, uma proteção muito ampla tem um custo maior do que uma proteção relativamente menor. Então, nesses casos, normalmente a gente tem atrelado, então, o conceito do custo amortizado, onde você agrega estes custos, esses ônus, como parte da operação no início e reconhece ao longo da vigência da operação. De modo geral, aqui uma última menção, essas operações com derivativos envolvem a necessidade de um monitoramento permanente do seu valor justo. No fundo, o que estamos falando? Nós temos uma transação, esta é a situação que o contabilista precisa de se posicionar muito bem. As transações que estão sendo feitas pela companhia, pela entidade, todas elas têm um começo e um fim, né? Então, a nossa grande dificuldade consiste em entendermos como é que a cada momento que você vai tirar uma foto da transação, o que representa realmente esse seu valor justo, qual que é o valor verdadeiro que nós devemos atribuir para a transação. Isso nem sempre é muito simples, pelo que já vimos, mas há sempre como ter uma estimativa de quanto é esse valor na data da transação, junto a outro agente que faz parte da operação, né? Então, se o contrato me permite fazer uma liquidação antecipada, eu posso perguntar na data do balanço, escuta, quanto vale isso aqui se for liquidado hoje? Então, se não for possível liquidar, eu também tenho como saber, por exemplo, quanto seria o valor de possível negociação, se as condições contratuais me permitem negociar esse instrumento com o terceiro. Então, é sempre possível se saber, né, com uma adequada exatidão, acuidade, qual é o valor justo desta operação na data em que estamos elaborando aqui as demonstrações contábeis. E aí, tratar apropriadamente os seus reflexos, ou em resultado, ou em transações abrangentes, seja lá como for. Mas o importante é que, adicionalmente, há aquela grande preocupação relacionada a possíveis efeitos colaterais que não estejam claramente mensurados naquele momento. Então, além do valor justo do momento que está se encerrando as demonstrações,
As notas explicativas precisam de conter um conteúdo informativo adequado para que o leitor, o usuário, saiba realmente quais são as expectativas que ele pode, que conjecturas ele pode ter com relação aos desdobramentos futuros dessas transações. Não nos esqueçamos, e isso foi sobejamente visto aqui no Brasil, nos anos em 2008, principalmente, quando ocorreu a grande crise aí, no mundo financeiro, né, onde várias posições continham grandes diferenças de resultado para as partes. A companhia fez uma proteção que lhe garantia algumas vezes o valor que estava sob hedge, digamos. No entanto, dependendo do que acontecesse em termos de perdas, o ganho do agente financeiro poderia ser muitas vezes superior àquela proteção de perda que a companhia tinha do lado dela. Então, a mesma operação tem um reflexo completamente diferente, mais para frente, no futuro, para uma parte ou para outra. Quer dizer, não é a mesma parametrização quanto aos benefícios ou ganhos ou perdas que os dois podem ter. Muito bem. Esses são, então, os principais itens que a gente está chamando a atenção aí no tratamento dessas operações, instrumentos financeiros mais complexos.